Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz e bem. É com uma imensa alegria que atendo ao convite do nosso amigo Wagner Moura para participar desse segundo Congresso Nacional Católico, o CONACAT Sempre Família. Sejam bem-vindos. Eu pretendo dirigir a todos vocês algumas palavras que abordam a família cristã, relacionando a família católica de ontem com a família de hoje e, se assim podemos dizer, com vistas à família do amanhã. Como qualquer fiel católico sabe, a nossa igreja não é uma instituição de momento, imediatista, passageira, que só olha para o aqui e agora. Recebemos e preservamos integralmente o depósito da fé, a mensagem de Cristo, de modo que não temos como desprezar em absoluto os nossos 2000 anos de memória cristã. Eis que o próprio Jesus prometeu estar com a sua igreja até o final dos tempos. Além disso, a fé católica que professamos, ela é vivida em comunidade, de modo que não pode existir um cristianismo individual onde persevere a interpretação privada, o interesse particular de um cristão, em detrimento dos demais membros do corpo de Cristo, que é a igreja, ou principalmente da nossa cabeça, que é o Senhor Jesus. Bom, ainda assim, nas questões que envolvem a família, nós cremos com a igreja, porque a igreja é a nossa família. Então, para tratar da família cristã de ontem, isto é, do passado, eu devo ingressar na história do cristianismo. Mas, como disponho de apenas 20 minutos para essa palestra, eu pretendo focar apenas em um determinado período histórico, já que, em tese, seria impossível cuidar aqui desses 2000 anos de história. Quero então olhar e apontar para o período patrístico, aquele período da história da Igreja que se inicia logo após o período apostólico, ou seja, que se inicia mais ou menos na última década do século I depois de Cristo, com a morte do último apóstolo, São João, e que vai praticamente até o final do século VIII, princípios do século IX depois de Cristo, quando então se inicia o chamado período escolástico. Em resumo, eu quero dar a conhecer aqui o pensamento e a contribuição dos pais da Igreja para a formação da família católica. Contudo, ainda dentro do período patrístico, eu gostaria de olhar para um subperíodo, um limite específico. Eu gostaria de olhar justamente para o início desse período, entre o final do século I depois de Cristo e a primeira década do século IV depois de Cristo. Isto porque não raro nós católicos costumamos ouvir com total injustiça a acusação de que sob o reinado e a influência do imperador Constantino e seus sucessores, a Igreja teria modificado a sua fé e prática originais nos mais variados aspectos, o que definitivamente não é verdade. Olhando então para esse subperíodo, normalmente conhecido por período pré-niceno, por ser anterior ao primeiro concílio de Nicéia, que se deu após a paz de Constantino, podemos constatar a fé e a prática das primeiríssimas gerações cristãs, a tradição sobre família recebida e professada até a morte pelos discípulos diretos dos apóstolos ou daqueles primeiros cristãos que foram doutrinados pelos discípulos destes. Sim, é verdade que o Novo Testamento traz importantes ensinamentos sobre questões familiares, e eu posso citar vários exemplos, né? No Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 9, na carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 7, versículos 1 a 17, na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o capítulo 6, versículo 6, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, na carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 8 a 11, e etc. No entanto, é bom que recordemos que nesse período que vamos considerar aqui, o cano bíblico ainda não tinha sido fixado, ainda não tinha sido determinado com exatidão, de modo que era possível encontrar muitas comunidades autenticamente cristãs que desconheciam ou que desprezavam alguns desses livros, ou até mesmo sacralizavam livros que de fato não eram divinos, como por exemplo o livro de Enoque e a Assunção de Moisés,
que são explicitamente citados na carta de São Judas. Além disso, as obras dos primeiríssimos padres e escritores eclesiásticos conseguem ecoar o ensinamento oral que eles fielmente receberam a partir dos apóstolos ou de seus sucessores. Não devemos esquecer que a tradição oral precedeu também e deu forma à tradição escrita, isto é, a Bíblia. Faz parte, portanto, do depósito da fé e o explica. Daí a importância de conhecermos a fé e a prática dos primeiros cristãos. Olhando para eles, nós nos refletimos neles e nos reconhecemos como verdadeiros e destemidos cristãos, prontos a darmos até mesmo a própria vida por Cristo, pelo seu reino e a sua palavra. Mas qual seria a tradição recebida por Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Atenágoras de Atenas, Justino de Roma, Clemente e Orígenes de Alexandria, Tertuliano de Cartago, entre outros? Para respondermos a isso, vamos primeiramente nos situar na sociedade pagã em que os primeiros cristãos viviam. Vejamos a sua atmosfera e como é que os cristãos nela se comportavam. Nós lemos exatamente isto na carta a Diogneto, que foi escrita provavelmente no final do século II por um autor anônimo. Os cristãos não se diferenciam dos demais homens, nem por sua terra, nem por sua fala, nem por seus costumes, porque nem habitam cidades exclusivamente suas, nem falam uma língua estranha, nem levam um gênero de vida diferente dos demais, mas, habitando cidades gregas ou bárbaras e adaptando-se em roupas, comidas e demais gêneros de vida aos usos e costumes de cada país, dão mostras de um teor de peculiar conduta admirável e, por confissão de todos, surpreendente. Habitam suas próprias pátrias, mas como forasteiros. Tomam parte em tudo como cidadãos, mas suportam a tudo como estrangeiros. Toda terra estranha é uma pátria para eles, e toda pátria, terra estranha. Casam-se como todos, e como todos geram filhos. Obedecem às leis estabelecidas, mas a sua maneira de viver vai muito além das leis. Então, vemos aqui que os cristãos eles se adaptavam a qualquer lugar e respeitavam as autoridades civis constituídas. Por outro lado, eles guardavam a sua identidade cristã, observando rigorosamente a doutrina de Cristo, vivendo cristamente muito além das leis. Por isso, em um outro lugar dessa mesma carta, nós lemos assim: os cristãos estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Passam sua vida na terra, mas são cidadãos dos céus. É lógico, isso causa um impacto nos não cristãos, de modo que os pagãos conseguem claramente diferenciá-los na sociedade por sua forma de vida peculiar. E os próprios cristãos reconhecem e assumem essa sua peculiar forma de vida, inclusive na vida familiar. Eles admitem e professam a sua identidade de fiéis seguidores de Cristo. Aristides de Atenas, morto no ano 130 d.C., enviou ao imperador romano de sua época uma defesa em favor dos cristãos perseguidos pelo império, e os descrevia assim: os cristãos têm os mandamentos do próprio Senhor Jesus Cristo gravados em seus corações, e os guardam, esperando a ressurreição dos mortos e a vida do século futuro. Não adulteram, não fornicam, não levantam falso testemunho, não cobiçam os bens alheios, honram o pai e a mãe, amam o seu próximo e julgam com justiça. Não fazem aos outros o que eles não querem que seja feito a eles. Aos que os ofendem, eles exortam e procuram torná-los amigos. Empenham-se em fazer o bem aos inimigos, são mansos e modestos, abstêm-se de toda união ilegítima e de toda impureza. Não desprezam a viúva e não entristecem o órfão. Aquele que possui algo oferece abundantemente para aquele que nada tem. Se vem um forasteiro, acolhem-no sob o seu teto e alegram-se com ele como verdadeiro irmão, porque não se chamam irmãos segundo a carne, mas segundo a alma. Estão dispostos a dar a vida por Cristo, pois guardam com firmeza os seus mandamentos, vivendo santa e justamente conforme ordenou o Senhor Deus, dando-lhe graças a todo momento pela comida, pela bebida e pelos outros bens.
Este é, portanto, o caminho da verdade, que conduz todos os que por ele caminham ao reino eterno, prometido por Cristo na vida futura. Vemos aqui, então, Aristides apresentar os cristãos em contraposição àquela sociedade pagã laxista e desregrada em que viviam. Temos aqui, então, um ponto muito curioso. Aristides, ele escreve isso há cerca de 1850 anos. E, ironicamente, parece que ele está escrevendo para um de nossos governantes atuais, já que a sociedade em que vivemos hoje cada vez mais parece regredir para um período pré-cristão ou anticristão. Por outro lado, olhando especificamente para o aspecto familiar, Aristides sublinha que os cristãos se caracterizam por não adulterarem e não fornicarem, por honrarem pai e mãe e por se absterem de uniões legítimas. É óbvio que, para falar assim, as famílias não cristãs seguiam outros costumes, bem mais liberais e desenfreados. Bom, agora o que pode nos surpreender é que, muito embora sobrevivam poucos escritos do período pré-niceno, tendo em vista as duras perseguições sofridas pelos cristãos e a consequente destruição ou extravios de seus escritos, é ainda possível encontrar muitos pontos acerca do tema família nesses escritos que chegaram até nós e que não diferem do que a igreja de nossa geração nos ensina. Vou citar então alguns casos. Por exemplo, o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, timidamente reconhece a santidade do matrimônio, ao afirmar que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas, se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Perceba esse detalhe. Esse detalhe está bem no finzinho do versículo. No Senhor. Não é à toa que ele irá posteriormente fazer atentar os Efésios que a união do marido e sua esposa é uma misteriosa manifestação da união entre Cristo e a Igreja. Assim sendo, o matrimônio algo misterioso, sagrado, podemos dizer, um sacramento, deve o cristão contraí-lo segundo o Senhor, diante de Deus, pelo conhecimento da competente autoridade eclesiástica, como escreve Santo Inácio de Antioquia, discípulo direto de São João Evangelista e sucessor de São Pedro, na sede de Antioquia, nos primeiros anos do século II. Ele escreve exatamente isto: convém aos homens e às mulheres que casam contrair a união com o consentimento do bispo, a fim de que o casamento se realize segundo o Senhor e não conforme a paixão. Tertuliano, ele vai dizer praticamente a mesma coisa, ao salientar que o matrimônio se dê na igreja. O matrimônio é algo tão sagrado que, para Hipólito de Roma, os casais cristãos que vivem em união de fato devem formalizar a sua união e educar os seus filhos, ou então deixar de lado o amante, a amante, se já for legitimamente casado. Aliás, é justamente a certeza da santidade do matrimônio que fará com que diversos padres, como por exemplo Dionísio de Corinto e Clemente de Alexandria, se levantem contra os hereges que condenavam o casamento com base em preceitos, sobretudo gnósticos, como algo intrinsecamente mau. Clemente, falecido no ano 215 d.C., afirma exatamente isto: tudo que Deus criou é bom, e por isso nenhum alimento deve ser proibido, mas recebido com ação de graças. De fato, ele é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Conclui-se, então, necessariamente, que não se deve proibir o matrimônio. De outro modo, é evidente que um cristão, segundo Minúcio Félix, pode optar por uma vida celibatária ou pela vida matrimonial. Mas Clemente de Alexandria declara que cada uma dessas vidas tem as suas próprias regras. Ele escreve assim: o projeto de cada um de nós tenha escolhido a castidade ou se unido em casamento em vista da procriação, deve permanecer estável e não ceder àquilo que vale menos. Se de fato ele for capaz de imprimir uma direção correta à sua vida, conquistará para si uma grande recompensa diante de Deus, por ter observado a continência na castidade e racionalmente. De fato, tal como a castidade, o matrimônio também tem as suas obrigações,
os seus deveres específicos que são importantes para o Senhor, isto é, o cuidado da prole e da esposa. Vejam que belas palavras. A geração da prole é, portanto, um objetivo do matrimônio. O cristão, tal como o judeu, anseia por filhos e os ama. Isso é afirmado não só por Clemente de Alexandria, no século III, como já o era pelo Papa São Clemente de Roma, no final do século I, ao escrever aos Coríntios. Ele acrescenta ainda que os filhos nascidos do matrimônio devem ser educados pelos pais, sobretudo na fé e na castidade. Ele ensina exatamente assim, que os nossos filhos participem da educação em Cristo, aprendam qual é o poder da humildade junto de Deus, qual é o poder do amor casto junto dele, como o temor de Deus é belo, como é grande e como salva aqueles que vivem santamente nele e de coração puro. A mesma coisa afirmam praticamente Justino de Roma, Atenágoras de Atenas e Hipólito de Roma. Por ser um matrimônio voltado à geração de prole, devendo os pais educarem os filhos e ainda assim viverem a castidade, tudo que possa atentar contra o caráter unitivo do matrimônio, ou a vida e a saúde dos filhos, é severamente reprovado. Por exemplo, a poligamia é explicitamente condenada ou tacitamente excluída em razão da defesa absoluta do instituto monogâmico por Clemente de Alexandria e Tertuliano de Cartago. O adultério e a fornicação em geral são reprovados pela Didaquê, que é um catecismo escrito no final do século I, e também por Hipólito de Roma. O aborto provocado é rigorosamente condenado tanto pela Didaquê como também pela Carta de Barnabé. A mera busca de prazer sexual, que exclui a priori a geração de prole e é afastada por Hipólito de Roma e Clemente de Alexandria, também é condenado. A prática do abandono à exposição de filhos também é condenada pela Carta a Diogneto, por Justino de Roma e Atenágoras de Atenas. A corrupção de menores é repreendida pela Didaquê. As segundas núpcias são possíveis após o falecimento do cônjuge anterior, nunca por divórcio, e mesmo assim pode gerar algumas consequências para o cônjuge que as contraiu, talvez por influência da primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Particular atenção é dada ao divórcio. Os padres dizem, de modo geral, que severamente deve ser condenado. Por exemplo, Justino de Roma, Atenágoras de Atenas, Novaciano de Roma, Lactâncio, Tertuliano e Cipriano de Cartago. Porém, em caso de extrema necessidade, é aceita a separação de corpos, mas sem a dissolução do vínculo matrimonial. Os cônjuges separados permanecem casados até que o cônjuge inocente conceda perdão ao cônjuge culpado e arrependido, autorizando seu regresso ao lar. Isso segundo Hermas de Roma. Ou até que se dê o seu natural falecimento, permitindo então que se contraia novas núpcias. Isso conforme Orígenes de Alexandria. Bom, e visto que volta e meia se davam abusos, o Concílio Regional de Elvira, já no final do século IV, e portanto no final do subperíodo que estamos considerando, acabou por proibir também a comunhão ao solteiro que se casara com uma pessoa divorciada. Temos então que a regra desde o início é que o matrimônio é indissolúvel. Escrevendo carinhosamente a sua esposa, o jurista Tertuliano de Cartago declara isto: o casal ideal não é o de dois cristãos unidos por uma única esperança, um único desejo, uma única disciplina, o mesmo serviço? Nada pode separá-los, nem no espírito, nem na carne. Ao contrário, eles são verdadeiramente dois numa só carne, e onde a carne é uma só, um também é o espírito. Nas relações internas, entre cônjuges ou entre pais e filhos, há pouco que se falar, porém não de menor importância. Clemente de Alexandria, ele sublinha que o homem e mulher têm a mesma dignidade e que eles se unem para viverem juntos. Hermas de Roma chega a construir a seguinte frase de efeito: tudo que vale para o homem, vale também para a mulher. É lógico que isso não significa uma igualdade cega, como defendem alguns movimentos feministas radicais na nossa época.
Então, como facilmente percebemos, o que os primeiríssimos cristãos compreendiam sobre família, nos aspectos que abordamos, é a mesma coisa que compreende a igreja dos nossos dias. Eu creio, aliás, que posso afirmar a mesma coisa quanto aos subperíodos seguintes. Para a Era de Ouro da Patrística, com Santo Agostinho, São João Crisóstomo, para a época escolástica, com São Tomás de Aquino, para as eras pré e pós-tridentina, para a era pré-Vaticano II, se assim podemos chamar. O fato é que o magistério da Igreja, antigo e atual, até agora, não tem interpretado de maneira diferente toda essa revelação atestada pela Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Por isso, não à toa, todas as gerações cristãs, inclusive a nossa, puderam e ainda podem alegremente professar, especialmente nos domingos solenes, desde o início do período niceno, no século IV, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Essa expressão é 100% compatível em quantidade e qualidade com aquela outra professada pelas primeiríssimas gerações, creio na Santa Igreja Católica, e que também nós, confiantes e alegres, professamos na maioria dos domingos em nosso calendário litúrgico. Bom, dentro do limite de 20 minutos que eu tinha para falar, espero não ter extrapolado muito. Observo mais uma vez que o que temos hoje em nossos catecismos e no direito canônico é basicamente o mesmo que tínhamos lá no começo do cristianismo. Apesar de sermos bombardeados fora e até mesmo dentro da igreja por um conjunto de ideologias opostas ao autêntico pensamento católico, em especial na área da família e de seus elementos constitutivos, com base no passado, creio que o futuro da família na igreja não trará inovações na parte doutrinária e que esta será ainda a base para a prática pastoral. De outro lado, considerando que é principalmente na área jurídica secular que se exerce a ação das novas correntes ideológicas anticristãs, gostaria que vocês me acompanhassem nesta oração à Sagrada Família, que é o nosso modelo por excelência, para que as nossas famílias sejam fortalecidas. Ó Deus, que na Sagrada Família nos deixastes um modelo perfeito de vida familiar, vivida na fé e na obediência da vossa vontade, ajudai-nos a ser exemplo de fé e amor aos vossos mandamentos, socorrei-nos na nossa missão de transformar a fé aos nossos filhos, que abram o coração para que cresça neles a semente da fé que receberam no batismo. Fortalecei a fé de nossos jovens para que cresçam no conhecimento de Jesus e aumentai o amor e a fidelidade em todos os casais, especialmente naqueles que passam por momentos de sofrimento ou dificuldade. Unidos com José e Maria, pedimos-vos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Que a Sagrada Família proteja e abençoe a todos. Obrigado e até uma próxima oportunidade.